Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui para iniciar uma série de mais uma entrevista da série com os pré-candidatos a prefeito de Camaçari. Hoje a gente vai conversar com o educador, o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Sócrates Magno. Sócrates é de Camaçari, nasceu em Camaçari, vai completar 50 anos agora em novembro, talvez até dentro do período eleitoral, não sei, que essa coisa da pandemia, de repente as datas podem ser alteradas e aí até quem sabe, né? Então, aí estou aguardando aqui ele chegar, dar o sinal aqui para poder a gente, né, para ver aqui. Até agora não deve ser o problema na conexão, né? Mas é isso aí. Então nós já conversamos com o primeiro, foi segunda-feira, o vereador Zé Araújo do PDT. Na quarta, Fábio Lima do PP. Hoje Sócrates. Olha, Sócrates já apareceu aqui, certo? Sócrates já apareceu. Aí, então hoje é Sócrates. Para a semana, segunda, quarta e sexta, tem mais 3 candidatos. E na outra semana, mais 2, né? Aguardando o Sócrates aqui. Ele já está, deve ser problema de conexão. A hora que ele chegar aí, ele entra. Aí pronto, eu sei o que o pessoal está falando aqui, eu estou vendo aqui Douglas Oliveira, essa vai ser a melhor live. Valeu. Neive, isso aí é fera, viu? Psh, brincadeira, isso aí tocando na bateria, isso é um monstro, né? E é um excelente educador também da casa da criança. É uma galera que, profissional mesmo, profissa mesmo. Já vi também aí o historiador Diego Copque também, que é outra joia de Camaçari, né? Já vi Cris Calum, cadê Sócrates? Adicionar. Vamos nessa, Sócrates. Já está aqui no ponto, Sócrates. É a sua conexão aí que não está. Né? Aguardando Sócrates. Ó, a Dalgisa entrou aqui, estou vendo. Valmira. Está dizendo aqui que neve também não é brinquedo, não, quando pega o PF, né? Cadê Sócrates, rapaz? Cíntia. Sócrates, adicionar. Vamos nessa, Sócrates. Qual o problema? Foi Sonivaldo. Pois é. Aí então a gente nessa série aí, porque a ideia é trazer todos os candidatos, né? Porque eu acho que é importante todos, porque essa coisa de só vamos chamar os candidatos que estão melhores pontuados. Tadeu entrou aí, Tadeu está de lá do outro lado do Atlântico. Então, essa coisa de ter que chamar todos os candidatos, sim, porque todos têm o que dizer. Ou que não tem o que dizer muito ou pouco, ou tem, não interessa, mas o eleitor é bom, precisa saber quem são essas pessoas, porque senão o jogo fica sempre os maiores, os mais importantes, os que têm mais poder, os que têm mais acesso, e não é bem, não é, no processo democrático não funciona. Danival, grande figura. Sócrates, meu amigo, cadê você? Cadê você, Sócrates? Você está onde que essa conexão sua está assim?
Sócrates, olha, agora parece que sim. Opa, agora sim. Bora, meu amigo. A câmera está invertida ainda, não? Veja aí. Tá 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 tudo invertida, turvo né? aqui. É. Tem minha mão aqui, né? Pera aí, deixa eu ver. Ah. Aqui, né? Ah. Aqui nessa. Pera, mas já tô ouvindo aqui. Onde é aqui? Eu sei, eu tô vendo. A Deixa eu ver notícia aqui. também da Itália aqui, do outro lado. Opa, Aí, aí, agora sim, ó. ó. Ah, Rapaz, botou a justiça aí opa! atrás aí, ó pra isso. É. Tchau, tchau, Adalgisa. Tchau. E Como aí, como é que estão está? as... É. Eu tô aqui, rapaz. Hoje eu tive auxílio luxuoso aqui da minha irmã, porque eu tava lá onde eu tava lá em Jacuípe, a rede estava muito ruim. Aí eu vim aqui para casa da minha irmã, que a rede aqui tá boa, que lá em Jacuípe é muito instável. Aí eu tô aqui, ó, negócio, né, bem claro, aqui a Rapaz, justiça, tá vendo? Aqui estou tá sustentado aqui vendo? pela justiça, olha só que auxílio Ah, isso é luxuoso bom, isso é esse, né? bom. A justiça é bom, rapaz. Tem gente que não gosta da justiça, não, mas a justiça é bom, Exato. rapaz. A justiça. Tem gente que confunde direito com justiça, né? Que são coisas É, diferentes, né? exatamente, exatamente, exatamente. Sócrates, você é pré-candidato a prefeito pelo PSOL, certo? Sabe? E você nascido em Camaçari, né? Mas você levou os últimos 10 anos fora de Camaçari, você saiu de Camaçari. E nesses 10 anos, muita coisa aconteceu. Para você ter uma ideia, tipo assim, 20 e tantos mil eleitores novos apareceram que não conhecem você. Como é que você chegar aqui nesse ano e ainda com pandemia e você iniciar essa campanha? Como é que tá essa estrutura sua? O que é que você imagina para compensar essa dificuldade? E por que você saiu? Isso aí a gente também vai conversar, né? Isso, é isso. Eu ia falar, ia desse início. Não, na verdade, boa noite a todas e todos, né? Então aí, queria agradecer o convite do seu, João, para esse importantíssimo, esse ciclo de entrevista que você está fazendo, para esclarecer, mostrar e trazer de uma maneira muito verdadeira as caras e as ideias dos candidatos e candidatas ao cargo de prefeito de Camaçari. Bom, como todo mundo sabe, né, como muita gente sabe, eu sou filho de Camaçari, filho dos 46, e passei, não foram 10, foram 11 anos, na verdade. Né? Foram 11 anos que eu passei morando fora de Camaçari, mas dentro de circunstâncias assim, eu sempre estive em Camaçari por 4, 5 vezes por ano, né? Porque a minha família toda aqui interferi em todos os processos políticos que vieram de lá para cá. De 2008, 2012, 2016, tive candidato, apoiei, fiz campanha para candidatos e candidatas, apoiei Jailson na última campanha, e Tadeu da SOL como vereador, de forma ativa. Nunca transferi o meu voto daqui, sempre votei aqui. Todas as eleições eu estava aqui em Camaçari, todas as eleições. Então, e sou colunista de jornal, inclusive do seu jornal, muito conceituado, sempre interferindo sobre coisas de Camaçari. Então, e além disso, nesse meio tempo, João, você tem o advento da rede social, né? Então, a rede social, as pessoas estavam acompanhando os meus passos, tanto em São Paulo, onde eu estive, como aqui em Camaçari, de maneira quase de tempo real, né? Quase não, em tempo real, né? Então, todas as minhas interferências estavam aqui. Sobre ao fato de eu estar aqui hoje enquanto pré-candidato, eu acho que assim é o que eu tenho que chamar de o oposto verdadeiro, ou seja, eu gostaria que hoje eu não precisasse estar aqui. Eu gostaria que Camaçari tivesse em um patamar em que pessoas que estivessem administrando Camaçari fossem pessoas que estivessem trabalhando a cidade efetivamente, assim como quem estivesse postulando hoje fossem pessoas que tivessem um compromisso com a cidade. Só que o panorama que nós temos hoje é que nós não temos pessoas administrando a cidade que tem uma preocupação efetiva com o município, e o grupo mais forte que tem aí
que está disputando o Grupo Vermelho, passou, assim, 3 anos atrás, passou 12 anos. Então, assim, é uma experiência longeva, com grande capital político, em um momento que Camaçari estava experimentando também receitas muito fortes, e isso, a realidade que nós deparamos é que Camaçari é a 10ª cidade mais violenta do Brasil. Então, isso me trouxe muitas pessoas me procurando que queriam realmente que eu saísse das redes sociais, da oposição de crítica. Então, eu não sou candidato de mim próprio, né? Eu vim para ser candidato, pré-candidato, como estou sendo agora, através de muitas pessoas que vieram me trazendo esse desafio, inclusive desafio de maneira até assintosa, João, que teve uma das pessoas que foi a São Paulo para conversar comigo e falou bem assim: poxa, você é uma pessoa preparada, conhece a máquina bastante, tem condição e não faz. Então você está sendo covarde com o seu povo. Usou até esse termo assim. Aí você sabe que para um filho de Xangô... Só que você falou aí, você falou dos governos passados, mas você participou, né? Você participou, acho que 3 anos do governo Caetano como secretário de Relações Internacionais, não é isso? Isso, exato. Quer dizer, o que é que mudou depois que você saiu? Como é que é isso? Não só isso, inclusive, né? Inclusive você, até o ano passado, você dizia que você era exilado, não é? Você estava em São Paulo, que era exilado, né? Como é que é? Explica essa... Então, isso. É interessante que eu nunca me considerei um morador de São Paulo. Eu sempre fui um camaçariense exilado. Então, essa minha condição de exilado, sempre colocava assim: meu lugar não é aqui. Pode chegar um momento em que eu tenho que sair daqui. Por isso, eu sempre, inclusive, eu assino nas colunas do Camaçari agora como um exilado. Sou um camaçariense exilado, né? Agora eu não sou mais exilado, estou aqui de volta à minha terra. Mas esse exílio vem disso, de colocar claro que o lugar que eu interfiro, inclusive assim, lá em São Paulo, diante de vocês acompanham isso, a minha capilaridade, o respeito que eu adquiri lá foi muito grande, o reconhecimento muito forte, inclusive que existia correntes que queriam que eu fosse pré-candidato lá, a vereador, e na outra eleição até a deputado. E eu sempre coloquei, não, se eu tivesse que ir para entrar para um pleito eleitoral, que fosse na minha terra. E isso está acontecendo. Quanto à questão de ter trabalhado, eu fui no Partido dos Trabalhadores por décadas, né? Com muito orgulho que eu tive. Não só participei do governo que nós ganhamos em 2004, como trabalhei na elaboração de plano de governo, como trabalhei também na coordenação de campanha, com o núcleo de empresários de Camaçari. Nós somos decisivos, né? Posso dizer assim, como com outros grupos também, mas decisivos na eleição. E falo uma coisa para você, João, e quem está nos ouvindo. Eu sinto muito orgulho disso, muito orgulho de ter trabalhado em 2004 para fazer aquela frente, para ter construído um plano de governo consistente e participativo, bonito, para a gente ter uma vitória bonita, mas, infelizmente, a administração foi outra coisa. Então, eu saí da administração com 3 anos e 4 meses, né, saí no dia 31 de março de 2000, entrei no dia 1º de janeiro de 2005 e saí no dia 31 de março de 2008, extremamente frustrado, porque as coisas, a velha política, a maneira, como é que se diz? Tem uma palavra, improvisada de se fazer gestão, uma gestão absolutamente desprofissionalizada, descomprometida, com vícios e outros vícios e tal. E eu tentei, dentro da administração, lutar contra isso de maneira muito forte. Eu tive embates muito fortes, eu tive discussões, assim, praticamente de ir para as vias de fato mesmo com o antigo prefeito. Nós tivemos discussão de um xingar o outro mesmo, de uma maneira que chegou num ponto de insustentabilidade da minha pessoa ficar na administração. Aí, mas é muito engraçado, aí você vai para São Paulo. Peraí, ainda não. Eu pedi exoneração e fui para ser candidato a vereador pelo PT. Para ser candidato, que era 2008, eu fui para ser candidato a vereador pelo PT.
Certo. Cheguei, coloquei meu nome e o ex-prefeito, Luiz Caetano, foi o cara que vetou a minha candidatura. Ele fechou meus espaços, que é uma característica do... Eu não gostaria muito de estar falando nas audiências, mas é necessário, mas essa característica, ele percebe uma liderança, uma pessoa que tem independência, uma pessoa que não está ali para ficar embaixo dos pés dele, né? Uma vez eu até conversei com uma pessoa, ainda na administração, falei assim, o problema do prefeito Caetano não é que ele quer a pessoa nas mãos, ele quer a pessoa aos pés dele, e eu não estou aqui, eu nunca estive para isso, eu estive para fazer a construção. Tentei ser candidato a vereador em 2008 para ficar aqui e fazer isso aqui. Eu fui preterido de maneira assim absurdamente autoritária, como é o que está acontecendo hoje na própria candidatura que está sendo lançada pelo PT. Sim, aí você saiu, não foi, seu nome não foi incluído na lista de pré-candidato. Aí você ele vetou. Foi vetado por ele. Sim, é isso. Aí você vai para São Paulo. Não, aí eu fico aqui e aparece a oportunidade, ainda dentro das estruturas do PT, para eu ir coordenar campanhas no interior de São Paulo do PT. E era início, né, ali no meio do ano, que estavam precisando de pessoas para que manjassem de elaboração de plano de governo, de esse approach de campanha que a gente tinha. Eu fui para lá até por questão de sobrevivência, porque eu não tinha emprego, não arrumei trabalho como é que se diz? No governo do Estado, né? Não foi vetado também essas coisas para mim. Eu tinha uma empresa que já estava esbagaçada, então eu tive a oportunidade de trabalhar fora. E fui fazer trabalho. Lá, ficando, fui reconhecido, fui colocado em outras estruturas para trabalhar. De lá, aí o que aconteceu? Uma vez eu estando lá, ingressei na Universidade Federal de São Paulo, a qual eu fui fazer uma graduação. Então, você está fazendo uma graduação, você tem que adquirir vínculos e reconhecimento. Aí me chamaram para dar aula na Fundação Casa, me chamaram para coordenar 11 unidades da Fundação Casa, para ir para comitês e os trabalhos da aula de universidade. Então, assim, foi um lugar que acabou eu indo para lá por uma questão de sobrevivência num determinado momento, mas que me acolheu e era tudo que eu precisava. Enquanto aqui, como dizia o próprio Cazuza, né? Meus inimigos estão no poder. O que é que eu ia fazer? Aí você foi, e aí você está voltando agora, e você volta só. O diferencial seu é que a sua candidatura volta já definida, né? Você, desde o ano passado, que você o pessoal já tinha definido que você era o candidato, e você é a única chapa que já tem vice, Negra Magna, né? Como é que é isso? Porque isso viabiliza, isso inviabiliza novas alianças? Como é que é essa chapa já pronta? Porque, historicamente, os outros partidos eles vão deixando só a chapa do atual prefeito, a candidato à reeleição, que, me parece, caminha para ser confirmada com o nome do 3 vezes prefeito e vice-prefeito agora e continuar como vice-prefeito na chapa, nessa futura chapa aí, né? Mas os outros candidatos são todos em aberto no processo de negociação e você já está com a chapa fechada. Como é que é isso? Isso abre, isso fecha? Como é que é a visão de vocês? Por que isso? Não, porque veja só, para a gente falar bem assim, você está desde o ano passado que nós iniciamos conversas com pessoas e com legendas que a gente tivesse identidade programática. Entendeu? Eu sou fundador da rede, né? Não sei se você sabe disso, mas eu sou fundador da rede. Eu sou fundador, fui um dos elaboradores, inclusive do estatuto, né? De maneira coletiva da rede. Saí da rede em 2014 por conta do apoio da rede a Aécio Neves no segundo turno. Então, nós tínhamos um diálogo aqui com a rede, tínhamos um diálogo com o próprio PCdoB. A gente, João, o pessoal não está aqui para ficar fazendo essas alianças de poder por poder. Por exemplo, a gente não quer. O nosso objetivo não é derrubar Elinaldo, ou derrubar Ivoneide, ou não sei quem não. Nosso objetivo é trazer um projeto de cidade que traga uma ruptura, tanto na maneira de fazer política, como na maneira de gerir a cidade. E um dos maiores... O que aconteceu? Nós avançamos num certo momento com essas legendas, mas essas legendas, num determinado momento, seguiram seu caminho, né? Estancaram, inclusive, já existe as legendas que o PCdoB já está ligado já lá, o que a gente imaginava também, que já tem
um tipo de relação muito mais forte com o PT e que se consolidou. Então, ou seja, chegou num ponto, né, no início do ano, que nós tínhamos no nosso quadro uma pessoa como Negra Magna, entendeu? Então, assim, por que a gente não fazer o seguinte, já que a gente tem pessoas aqui, e essas alianças que estão aí, que nós fomos atrás de pessoas, nós conversamos com nós tivemos reuniões. Agora, a gente via que tinham aquelas candidaturas de engorda, que você conhece bem, você tinha aqueles grupos que estão insatisfeitos com o governo, porque não receberam até pessoas físicas as benesses. A gente tinha grupos de raivosos e tinha grupo de pessoas que não tinha espaço nenhum no outro, aí lançou uma candidatura para poder fazer frente e negociar, outros não negociar. Mas a gente nunca quis estar nesse espectro político, entendeu? A gente tem um projeto de ruptura com essa maneira de fazer. E acabou, João, e quem está nos ouvindo, sendo a gente, de uma certa maneira, trabalhou muito nesse câncer político que tem em Camaçari, que é não só em Camaçari, né, mas assim, que nós estamos aqui, mas todo lugar é mais ou menos assim, mas esses arcos de aliança, que são o que está posto em Camaçari, não existe, assim, uma negociação com um partido para vir apoiar um grupo ou outro que esteja ligado num projeto de cidade, numa contribuição, são aquele mesmo balcão de negócios, aquele loteamento da prefeitura que paralisa a prefeitura, entendeu? Por mais que um prefeito, uma prefeita tente fazer alguma coisa, esse tipo de aliança que é feito não é uma aliança programática, não é uma aliança que tenha a cidade como seu principal foco, mas o atendimento dessas demandas, interesses pessoais e corporativos. Veja bem, pré-candidato, o senhor está falando que o senhor já tem sua chapa pronta, não é isso? Esses outros partidos também estão estruturando. O senhor acha que seguir sozinho, o senhor acha que é viável? Que se viabiliza? Nós estamos já no meio de junho, né? Que a eleição seja adiada para novembro, não é? O senhor acha que nesse período o senhor consegue tirar essa diferença? Porque, por exemplo, agora com a pandemia é ruim ou é bom para o senhor? Porque a pandemia não é bom para os outros candidatos. Né? A pandemia, os candidatos, né, não estão podendo ir para a rua. Né? Então, como é que essa chapa sua já fechada, né? Por exemplo, quantos vereadores o senhor tem? O senhor vai precisar de vereador, o senhor vai precisar de espaço. Como é que é isso? O senhor acha que dá para viabilizar essa candidatura com essa estrutura que vocês têm? Olha, João, eu tentei conversado com várias pessoas sobre isso, né? Existem sobre a pandemia, né? Sobre a pandemia, ela é prejudicial para o conjunto da humanidade, né? Então, assim... Não, sim, mas, isso aí o que eu estou falando do ponto de vista político. Porque se a gente for discutir a pandemia aqui, claro que é, está entendendo? Não, mas não é isso, eu estou falando a pandemia do ponto de vista político, né? Prende os candidatos, como é que é isso? Mas eu tenho que ter esse cuidado na hora de colocar, senão alguém vai dizer que eu estou achando que a pandemia foi boa. Não, você viu que naquele dia que Lula comentou um negócio lá, fizeram o maior estado. Não, veja só. Mas ali é outra história, ali ele falou bobagem, né? Mas tudo bem, deixa Lula para lá. Então, veja só, o que acontece? No planejamento de campanha, você tem um gasto muito grande. Eu acho, inclusive, que essa pandemia trouxe um pensamento para se repensar como se faz campanha no Brasil, né? Os gastos que tem nas campanhas são muito grandes. Então, assim, as outras estruturas, sobretudo, vou falar que sobretudo os dois grupos, né, majoritários que estão aí, um que está no poder e outro que quer voltar ao poder, eles tinham um planejamento para gastos relacionados a grandes estruturas. A aglomeração muito grande de pessoas. Você vê que no ponto ali do início do isolamento social, o PSL estava para lançar, né, oficializar lá no Arsenal as pré-candidaturas a vereador e o apoio oficial ao prefeito Alinaldo. A previsão de ali é de ter mais de 2.000 pessoas.
Aí você tem festa de Arembepe, você tem a máquina, você tem várias outras coisas que você pode mobilizar. Gente que tem ônibus só trazendo não sei o quê, para trazer o seu eleitorado de lá e tal. E isso prejudicou muito. A gente não ia ter estrutura para fazer essas grandes aglomerações. Então colocou vocês no mesmo, Exato, no mesmo patamar. E onde é que você está levando vantagem? Eu não tô, é isso que eu quero que você me explique para quem está assistindo a gente. Onde é que está esse equilíbrio? Ele está dando vantagem aonde? Aí, veja só, a campanha vai para a rede social. A rede social, João, é um lugar onde eu já trafego há muito tempo, onde eu sou conhecido há muito tempo. Eu estou no Facebook há 11 anos, e há 6 anos eu tenho 5 mil pessoas. É só assim, um sai, outro entra. Às vezes eu faço uma limpazinha, tiro 5, 6 de pessoas, gente que morreu, gente que virou um negócio, como é que se diz? Pessoa jurídica, eu vou lá, tiro, assim, vou fazendo uma filtragem para poder entrar pessoas. Então, a rede social é um lugar onde eu já tenho uma produção. Quem quiser chegar lá hoje e falar assim, como é o posicionamento do Sócrates há 10 anos atrás sobre um determinado assunto, ele vai pensar na minha rede social, que tem, minha rede social é toda pública, toda aberta, e aí a gente vai trazendo isso, e aí você tem um momento também, tem tudo isso, e um momento de absoluta fadiga dos 2 projetos, né? Muita gente, e o que me trouxe aqui foi essa. Mas eu não tenho visto, por exemplo, nas redes sociais esse seu discurso de fadiga dos outros. Por exemplo, o senhor sequer cita o nome dos seus concorrentes, né? Eu já ouvi, inclusive, uma pessoa ligada ao seu grupo dizendo que não poderia fulanizar, né, a campanha, não poderia... Então, como é que é isso? Se vocês estão agora no mesmo patamar e vocês não conseguem avançar com a rede social, né? Mas quem disse que a gente não está avançando? A gente está avançando bastante. Para a estrutura que nós temos, nós estamos avançando muito. Talvez você não tenha muito ligado no Facebook, que não é uma plataforma que você use muito, que é a que eu mais uso, que eu tenho mais pessoas. É outra coisa. E você tem ideia, a gente começou essa caminhada aqui, a gente não tinha mais números, candidato, esses números não aparecem nas pesquisas. Aparece, claro que aparece. Claro que aparece. A sua presença, essa última pesquisa, eu tenho que falar porque é essa que é oficial. Sim. Não é porque essa história de dizer que pesquisa não vale, quando interessa, vale. Quando não interessa, não vale. Né? Então, essa que tem aí, então, a sua presença ainda está muito pequena. Não, mas veja só. Nessa pandemia, onde é que está essa vantagem aí? O senhor não está. É isso que eu preciso entender. Você tem que ver o seguinte, a gente começou do zero. Então, quando a gente começou essa caminhada aqui, no início de janeiro, nós tínhamos, João, e quem está nos ouvindo, não mais que 100 pessoas ao nosso lado. Não mais de 100 pessoas. Eu sei como se funciona, como se faz uma pesquisa, né? Nós sabemos, as ciências sociais, e eu como participei de elaboração, de análise, eu sei como funciona uma pesquisa eleitoral. A tendência é uma coisa, e o valor, quem tá estacionado, a essa altura do campeonato, pouco pode ir. Quem está subindo mesmo pouco, pode vir a subir. Se eu tinha 100 pessoas, eu tive acesso a uma pesquisa, 3,5%. 3,5% são 7 mil pessoas que não tem essas lideranças, quem está dando de 100 para cá, não sei o quê, não tem pessoal que traz os seus eleitorados, que diz que tem 300, 600 pessoas, nada. A gente está tendo muita manifestação espontânea. A gente não está comprando ninguém, a gente está comprando liderança, não está comprando vereador, a gente não tem vereador que já tem o seu eleitorado. E isso, relativamente, é um avanço. Apesar de eu saber que essa pesquisa, tenho certeza, dentro da metodologia, de que tem falhas que foram feitas, a pesquisa foi feita, foi olhada de maneira forte. Até você ver, nós conversamos já sobre isso. O meu nome é Sócrates Magno Torres. Eu tenho usado professor Sócrates Magno. A minha imagem, isso tudo é uma marca. Quando você faz uma pesquisa, você pega e coloca assim, como foi a divulgação da outra pesquisa. Sócrates, você está lá, Antônio Carlos Soares, Pedrinho de Pedrão.
Fábio Lima, Ivoneide Caetano. Elinaldo não, que o Elinaldo é o prefeito e essa é a marca dele, Elinaldo. E o meu é Sócrates. Então, isso, quando você divulga uma pesquisa, aparece um nome lá, isso dá rastreabilidade. As pessoas assim, olha, quem não sabia que eu era candidato, vai dizer, quem é esse Sócrates? Se tiver escrito só Sócrates, a pessoa vai ficar meio... Imagine como ontem, né, que colocaram Sócrates Mendes, né, no meu card. Aí vai ser, ou seja, essa rastreabilidade é feita de... Essa tirada da rastreabilidade é feita de propósito. Eu sei como funciona isso. E na divulgação... nos meios de comunicação, vários meios de comunicação, que não é o caso do seu, mas que a gente não tem espaço, outros a gente só teria espaço se a gente pagasse muita grana, e a gente não está aí para isso. Então, assim, para todas as dificuldades que nós temos, a gente tem avançado. A gente tem visto esse lado muito forte. E você sabe muito bem, João, você é um cara experiente nisso, as manifestações espontâneas em termos de eleitorado é muito grande. Porque essa manifestação espontânea, ela cria uma reação em cadeia. Uma pessoa que eu tenho recebido diversas manifestações nesse aspecto. Pessoas que entram em contato comigo, que nunca me viram, né? Nunca ouviram falar de mim. Outros que me conhecem, não sabiam que eu era candidato, e começaram a se manifestar. Olha, eu estou com você, gente que nunca se meteu em política. E só concluindo essa parte para ligar com quem está falando antes, hoje a gente está aqui na beira da eleição e esses grupos ainda estão voltados mesmo para os arcos de aliança. A gente está desde fevereiro voltado já para o diálogo com o povo, conversando com o povo. Candidato, o senhor está falando em arco de aliança, mas o senhor sabe que dentro da sua própria base, já eu tenho informação de que tem algumas insatisfações, né, que está achando que a candidatura está devagar, não está decolando, não está no voo que deveria estar, na altura que deveria estar. E, inclusive, o pessoal já admite, já tem gente que já começa a discutir a possibilidade de voltar para a candidatura patrocinada pelo ex-prefeito Caetano, que é da esposa dele. Né? Só tem informação disso? Não. Não. Só se for pessoas específicas que queiram. Não, é isso. O ex-prefeito está assediando todo mundo. Agora, o pessoal e a gente, sem chance. Não existe nenhuma chance de a gente fazer aliança com... Você já tem um nome, já tem a candidata, a pré-candidata, a vice. E quando é que vocês vão apresentar o programa? Porque o diferencial, até onde a gente sabe, do candidato é o programa de governo. Onde é que está esse programa de governo? Quando é que vai ser apresentado isso? Quais são os principais pontos desse programa? Como é que é isso? Sim, só para deixar claro antes, o que você colocou, não existe possibilidade nenhuma de professor Sócrates Magno Torres, com o pessoal, de fazer aliança com o Partido dos Trabalhadores em Camaçari. Nenhuma. O senhor é um candidato de esquerda, não é isso? Não, isso. Porque candidato de esquerda. Nós somos candidatos de esquerda. A candidata Ivoneide do PT também é de esquerda. Qual é a diferença da sua esquerda para a esquerda dela? Ô, João, você sabe muito bem a multiplicidade que tem a esquerda. E independente da questão ideológica, você tem um histórico. Porque, assim, o Partido dos Trabalhadores não é o mesmo aqui que é o mesmo em outra cidade. Uma cidade vizinha pode não ter o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muito respeito ao Partido dos Trabalhadores. Mas o Partido dos Trabalhadores aqui se tornou uma coisa com dono. E isso afugentou muita gente. E muita gente que era do Partido dos Trabalhadores está apoiando a gente hoje porque não suportou esse tipo de comportamento autoritário dentro do partido. A gente não está aqui. Imagine só, como você falou, voltando nisso aqui, eu tenho uma vida consolidada em São Paulo, aí eu saio de São Paulo com toda a minha vida, volto aqui para Camaçari para colocar minha cara à tapa, para a gente enfrentar tudo isso aí, para a gente apoiar o PT, com todo o respeito que conheço ela há muito tempo, a Ivoneide, não nos identificamos de maneira nenhuma. Sobre plano de governo, nós estamos elaborando nosso plano de governo. O plano de governo é apresentado em um momento, inclusive não é permitido agora por lei, só depois da convenção. A gente pode fazer... Sim, mas você pode estar discutindo, você pode estar conversando, a rede social é livre.
E estamos discutindo, já estamos com muita coisa adiantada. Agora tem que ser colocada na hora. A gente não quer, João, ficar fazendo pirotecnia com plano de governo, como a gente vê o próprio Partido Trabalhadores, que eu trabalhei na elaboração do plano de governo. E eu vi que o plano de governo saiu, um plano de governo bom, participativo, e simplesmente não foi aplicado. Simplesmente não foi aplicado. Eu lembro assim... Igual ao o orçamento participativo? Não foi. Aquilo ali era uma farsa. Uma das farsas que me fizeram dizer assim, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Não era aplicado. Cadê o Centro de Cultura e da Juventude? Isso, se tivesse essa política pública tivesse sido aplicada, eu garanto que a criminalidade em Camaçari, a morte de jovens seria muito menor, a gente não seria o 10º maior cidade com número de assassinatos para jovens no Brasil. E outras coisas que não foram, porque não iam ser, e as mesmas pessoas que a gente antes taxava de que não prestavam, agora já eram pessoas de confiança. Então, assim, esse tipo de coisa, a gente não tem nenhum tipo de identificação, ou seja, a gente está nesse embate, né, com essa questão do bolsonarismo, né, que tem assustado o mundo todo aqui, e dentro desse arco de alianças que está no PT, tem bolsonaristas que dá, ou seja, o que muda, João, é que a gente vai ter um projeto. Então, o senhor está dizendo que não tem o PT, tanto o PT como o Democratas do candidato Elinaldo e outros partidos, tem bolsonarista, é isso? A loja bolsonarista? Claro que sim. Claro que sim, tem sim. Tem, nós sabemos. Eu não vou aqui ficar citando o nome, mas nós sabemos quem são as pessoas que estavam, inclusive, assim, em linha de frente nas campanhas. E o próprio governo atual do prefeito Elinaldo se elegeu e apoiou o que está aí. E tem muita gente, a base de partidos que está hoje na administração tem uma base muito forte que está ligada ao governo Bolsonaro. E as táticas e várias ações estão muito ligadas ao governo Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. Que táticas são essas? A maneira, o desleixo com que se é tratado, por exemplo, a pandemia. Eu publiquei no seu portal, em primeira mão, no dia 6 de abril, uma carta em que eu colocava me colocava um cidadão, várias coisas assim, criação de gabinete de crise, várias estruturas para se colocar, e isso, a gente está aumentando o número de pessoas, aí coloca assim, o que a gente não pode é ficar quieto, assim, colocar a culpa no povo. O povo votou, tem que ter uma liderança, tem que ter uma pessoa que guie, tem que ter uma transparência. Quando você tem transparência, trabalha com transparência, o povo segue. E quando você trabalha, além da transparência, com programas específicos, com uma estrutura que já trabalha para atender essas pessoas, seja feirante. Vou fechar a feira ontem. Não pode chegar. Tem que chegar. Isso, João, o negócio começou lá na China no início do ano. Todo o tempo para a gente se estruturar aqui, para cadastrar pessoas, cadastrar ambulante, conversar com o empresariado, para já criar soluções. Não, aqui tudo é na base do improviso. Tudo aqui é na base do improviso. E as pessoas que estão na administração não têm nenhum tipo de vivência com Camaçari. Devem estar nos seus isolamentos nas suas casas que não são aqui no Camaçari. Então, assim, isso tudo é como está sendo colocado no governo federal hoje. Essa falta de compromisso com a população. Veja bem, então o senhor acha que essa pandemia, onde é que essa pandemia, por exemplo, ajuda a sua candidatura? Onde é que ela atrapalha? Onde é que ela permite que o senhor avance nessa sua postulação? Olha, como eu coloquei, né? A pandemia está posta, né? Nós estamos aí, como eu falei, as grandes estruturas foram prejudicadas. E tem uma coisa também, João, que existe. Uma vez eu conversei com uma pessoa que é muito ligada ao prefeito, né, um grande amigo meu. Nós nos encontramos antes do isolamento social e tinha saído uma pesquisa. O atual prefeito? O atual prefeito, né? Eu me relaciono bem com. Não confundo essas coisas, né? E a pessoa falou, você é um cara tal que eu respeito pra caramba, não sei o quê.
mas a gente já está ganho. Se a eleição fosse hoje, a gente ganhar, já estava ganho. Aí eu falei, pô, eu pode falar, o que é? A eleição não é hoje, a eleição na época, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, sei lá quanto era a eleição. Aí ele falou assim, então a gente tem, ou seja, essa sensação, enquanto a gente tem essa sensação de que a gente não está fazendo o suficiente, como você colocou, que é positivo isso. É positivo. Eu fui dar uma entrevista semana passada em Guiba dos Poques e teve uma pessoa que mandou uma pergunta assim, que tinha acabado de sair aquela pesquisa, né, aquela última pesquisa lá do pessoal do governo que fez, e ele falou bem assim, uma vez que você está perdido, né, que você já sabe que está perdido, a pessoa colocou assim, por que você não desiste, ou você pensa em desistir ou apoiar alguém dos grupos? Aí, ou seja, eu digo assim, eu não quero, uma coisa que eu não quero falar, é ter essa sensação de já ganhou que vocês têm, porque essa sensação que vocês já ganharam, vocês estão em casa, e ainda mais, aí entra, né, com essa quarentena, e o cara está, né, recebendo o seu dinheirinho e lá em Campos, e tomar, então que a gente está ganho mesmo, a gente não acha que está ganho. A gente precisa trabalhar todo dia a gente conversando com pessoas. Essa entrevista aqui a gente vai fazer essa entrevista aqui. Tem várias perguntas aqui, né, que está acontecendo, que você vai ter que selecionar. Eu vou pegar essas perguntas e vou responder a todas. Todas as entrevistas, todas as lives que eu faço, depois eu sento no meu vídeo, as pessoas perguntam sobre isso aqui, que não dá para responder na hora, eu vou lá, passo o dia todo, a pessoa responde, vai lá. Não está lá, público. A última live que eu fiz, uma live relâmpago, tinha 97 perguntas. Eu fui lá conversar com cada pessoa, porque eu não acho que estou ganho, porque eu acho, como você falou, a gente precisa avançar muito mais, a gente tem que avançar. Claro, João, carece de recursos muito. Então, você vai fazer um impulsionamento, enquanto é permitido fazer um impulsionamento, em que a gente eu tenho esses dados, que tem pré-candidato que coloca R$1.000 por dia de alcance em uma postagem, R$1.000 por dia de alcance. Eu coloco R$50 por 5 dias, entendeu? Porque é o que dá para fazer. Né? Aí eu pego, faço mais e tal. Aí o que acontece? Eu falei essa semana com um pré-candidato a vereador, que é meu amigo, que é do Grupo Vermelho, por assim dizer, e ele falou assim, eu falei, poxa, ele me manda tudo, né? Manda tudo que ele vai fazer. Eu peguei, e que cor é seu grupo? Seu grupo é que cor? Todas as cores, não tem esse negócio de cor, não. Somos todas as cores. Você tem vermelho, azul, o seu é... Nada, a gente é vermelho, azul, preto, amarelo, branco, entendeu? É transparente, é o que for, não tem essa coisa. Nós somos o povo de Camaçari, somos a cara do povo de Camaçari. Então, assim, Oi? Vamos? Não, o senhor falou que estava conversando com um amigo do Grupo Vermelho. Sim, aí eu falando para ele assim, rapaz, vocês fazem muita live, bicho. Todo dia uma live, você faz live 3 vezes por semana. Aí eu perguntei para ele, e você depois que as pessoas vão lá? Pergunta se largam lá? Não, eu passo minha live, depois eu vou conversar com as pessoas sobre o que achou. E isso demora 3, 4, 5 dias para eu chegar e ir conversando com cada pessoa. Ô João, eu fiz uma postagem no Instagram que eu tive 1.400 pessoas curtiram. Eu fui no perfil das 1.400 pessoas, rapaz. Fui no perfil da minha para saber quem era. Aí vários começaram a me seguir. Eu agradeci e falaram, poxa, foi trocado. Eu passo, às vezes viro à noite fazendo isso. Ou seja, a gente está trabalhando no que a gente pode. Como a gente não tem aquela velha história, né, João? Que a gente que é mais velho sabe, né? Que nosso pai falava, quem não tem dinheiro conta história, bicho. Então, a gente que não tem dinheiro, a gente vai lá, conversar com as pessoas. Mas se a gente não tem o clima de já ganhou, a gente vai lá conversar com cada pessoa. E não é só uma questão de eleitoral, não. Esse é um respeito que a gente tem que ter com alguém que foi lá comentar, inclusive vai lá comentar mal, dizer que o pessoal é o partido do Satanás, a gente vai lá, rapaz, você quer que você conheça da cultura, de onde vem isso aí e tal. Vai conversar, e as pessoas estão lá elogiando, muito obrigado e tal. Então, são diversas manifestações, ainda bem que 99% das manifestações são positivas, né? Não, você... Como é que está essa estrutura, por exemplo, o seu time de candidatos, de pré-candidato a vereador? Você vai sair com quantos? Com a cota cheia, os 32? Tem algum outro partido? Como é que está esse exército seu aí? Não, veja só. Aí a pandemia prejudicou. Nós tínhamos, né, algumas pessoas, mas não tantas pessoas, não. A gente não imaginava sair
João, ali com mais de 15, 20 pessoas. É que a gente Como é que você vai ser candidato para ganhar prefeito com 15 vereadores? Está entendendo? Não estou entendendo. Não estou entendendo por quê. Não, Em porque 2004, o vereador 2004, sai na rua, vai pedir ajuda, pedir voto e tudo. Ou o senhor acha que só na rede social o senhor vai conseguir? Não, mas, João, isso é o que a gente tem. Isso é o recurso que nós temos. Como a gente tem um recurso, como a gente tem um exército, a gente tem que ter uma outra estratégia que não é essa que está aí. Como eu te falei, como a gente tem uma chapa, a gente está há muito tempo olhando, a gente tem tempo para olhar para as demandas, para conversar com as pessoas. Eu tenho tempo para conversar com as pessoas. Enquanto quem está o tempo todo pensando, tenho que fechar com tal partido, tenho que trazer não sei quem para cá, não sei quem para lá, não sei quem para cá. A gente está trabalhando com essas pessoas, João, que está sendo uma coisa muito interessante, que é um poder difuso. Isso é muito interessante. Então, assim, eu faço uma postagem, por exemplo, isso, um vídeo meu de 1 minuto, aí tem 10 mil pessoas assistem esse vídeo, 10 mil pessoas. E eu vou lá, eu fico lá o dia todo, quem curtiu, eu vou lá, quem sabe, é da Bomba, é do Arembepe, é do Gravatá, você sabe, é homem, é mulher, é jovem, não sei o quê, eu vou traçando esse perfil. São pessoas que não estão no radar dessas lideranças do partido. São pessoas que estão lá, que não tem como falar assim, vou lá comprar suas pessoas. Eu não tenho essa desculpa de comprar o meu partido. Só se comprar o partido todo, eu saio do partido, que eu duvido que o pessoal jamais faria isso. Entendeu? Mas com o número desse grande é isso que eu não tô conseguindo visualizar, esse número, essa presença grande de pessoas assistindo, de certa forma apoiando a sua postulação, e a gente não está vendo esse resultado, esse crescimento. É isso que, né? Porque quando a gente começa a crescer, agregar, a gente automaticamente a gente vai por gravidade, vai trazendo as pessoas não é isso? Em um determinado momento, isso sim. A gente não está nesse momento. E vai chegar quando esse momento? Aí é o que a gente está trabalhando. Se eu pudesse dizer quando nesse momento, eu não era nem candidato a prefeito, eu ia viver só de consultorias, né? Você sabe que política não funciona, você tem que fazer o momento. Mas que a gente está percebendo que esse próximo mês, esses próximos 12 meses são cruciais para isso, e isso está pegando, João, uma escala, isso vai pegar uma escala que já está pegando, se você for parar para ver. Em janeiro, a gente não tinha mais que 100 pessoas nos acompanhando. Né? A gente já teve acesso a uma pesquisa que teve, e a gente estaria com 13,5%. 13,5% são 7 mil pessoas. Você sair de 100 pessoas para ter 7 mil pessoas que não tem nada, como é que se diz? Não tem os currais eleitorais de vereadores e de pré-candidatos, não. As pessoas estão movidas por uma indignação, uma ausência de representatividade muito forte, pela fadiga dos dois grupos. As pessoas estão cansadas do grupo que está, e o grupo que está hoje foi assim, quando você pegar um pouco da história recente, que você é uma enciclopédia disso, sabe muito bem disso, você trabalha o dia nisso aí, você tem uma eleição de Adhemar, né, conturbada, em que tinha 2 prefeitos, né? Hoje você tem, na administração, você tem 3 prefeitos na administração. Nessa administração tem 3 prefeitos, né? Você tem Helder, você tem Tude, tem o próprio Elinaldo, e ainda tem o prefeito de Salvador na administração. Né? Então você tinha lá, toda essa conturbação criou uma insatisfação com o próprio partido, e mais esse bombardeamento, essa questão do antipetismo, que foi muito forte, que veio, né, a eleição de Elinaldo de 2016, veio nesse foco, né, nesse ápice desse antipetismo, que entrou o candidato a prefeito, o Luiz Caetano, que veio já de uma estrutura que ele tinha criado, mas como ele não conseguiu ter o poder que ele achava que ele ia ter dentro de Adhemar, a ruptura. Então, ele foi o grande responsável pela candidatura de Elinaldo, que é uma candidatura, apesar de ele ser uma pessoa muito carismática e tal, mas veio muito nesse bojo do antipetismo. E
teve uma vitória acachapante em cima do atual prefeito, que está cassado, ou seja, tem todo um desgaste disso aí, e de uma gestão hoje, que além de ter é ótimo, viu? Você foi lá, caçada. Não, foi cassado, juridicamente está lá, não posso... Né, tá inelegível. Está lá. É inelegível, ele foi cassado o mandato dele, foi cassado o mandato de deputado, né? Ele está inelegível, além de ter sido cassado, ele pode ser cassado o mandato e não ficar inelegível. No caso dele, ele foi cassado o mandato e ficou inelegível. Então, isso juridicamente está lá, está batido o martelo. Então, assim, vem desse desgaste de um grupo e de um grupo que não se sustenta, porque a população de Camaçari está cansada de não ver pessoas de Camaçari na administração, pessoas que conhecem várias pessoas competentes e que têm respeito e que amam essa terra. Então, assim, existe uma fadiga disso aí. Então, para para candidato, nesse discurso aí do pessoal não tem uma coisa, você não acha que tem um componente muito xenofóbico aí, não? Muito essa coisa da cidade, tomou banho de rio na cidade, se não tomou, se não andou, não é isso? Como é que é essa? Porque parece que... Diga. Ô, João, você me conhece, eu sou um cara viajado, eu sou um cara que vivi em outra cidade, fui muito bem recebido onde eu fui. Então, o que acontece em Camaçari é que chegou em um ponto que não tem ninguém. Em que o próprio prefeito, né, com todo o respeito que eu tenho a ele, a figura dele de Elinaldo, nós não somos amigos, nós não nos conhecemos, nunca trocamos muitas ideias por ser circunstâncias da nossa vida, mas a pessoa que eu respeito, ele tem várias pessoas, ele tem um grupo que não pensa Camaçari. Por mais que ele tivesse boa vontade, ele não conseguiria. E a população percebe disso. Então, nós chegamos de um ponto em que a Prefeitura de Camaçari precisa de assumir uma retomada, de falar assim, não, peraí, vamos colocar isso aqui, a gente vai avançar, quem é que tem aqui? E nós temos pessoas. Agora, o que acontece hoje, João, é o oposto. O povo de Camaçari que é segregado desses espaços. Existe uma discriminação com o povo de Camaçari dentro da sua própria terra. E isso é um absurdo. Agora, partindo para assim, falar assim, e aí vai fazer o quê? Não é só, João, é um trabalho para se começar. Mas veja só, Camaçari não tem memória. Pelas características da cidade em si, Camaçari é a cidade que sofreu um dos maiores crescimentos demográficos do mundo. Na segunda metade do século até agora. Ou seja, quando eu nasci em 1970, lá nos 46, Camaçari tinha 30 mil habitantes. Hoje tem 300 mil. Ou seja, em 50 anos, né, que eu faço 50 anos esse ano, nós tivemos mais de 10 vezes. Isso, assim, não tem... É muito difícil controlar uma cidade dessa, né? Então, você tem várias pessoas vindo de fora. Então a cidade já respira essa coisa de fora. Mas, mesmo assim, você tem como ter memória. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, eu estava conversando com Rosana, filha de Dona Gaudência. Dona Gaudência é uma pessoa que tinha que ter documentários sobre ela. Dona Zefinha, que me aparou, que me trouxe ao mundo, lá na casa de mãe, que ela foi a parteira que me trouxe ao mundo. Você tem que ter documentado. E outras estruturas, para que as pessoas comecem a fazer um trabalho. Mas isso nunca foi feito, Sócrates. Isso nunca foi feito. Por que nunca foi feito isso? E não é só nesse governo, no outro. Justamente. Tá, nunca foi feito. E você fala, por exemplo, essa coisa das pessoas de fora. Eu acho que eu conheço muita gente que mora em Camaçari, que nasceu em Camaçari, mas que não tem compromisso com a cidade. Já disse isso outro dia. Exato. Não tem. E que, inclusive, faz parte de uma estrutura, seja nesse governo que está, ou no anterior, de uma estrutura que está sempre se beneficiando de... Né? Então, quer dizer, é uma coisa, não é uma coisa fácil de você chegar e ter a fórmula, não é isso? Isso que você falou aí exatamente, foi uma vez um filho de Camaçari me questionou assim, pô, você, filho de Camaçari, você vem aqui agora dizer que você colocar prefeito, e essa pessoa está na estrutura do governo hoje, né? E por sinal, a pessoa e não só eles, né, outras pessoas, aí eu falei bem assim, mas rapaz, vocês são filho de Camaçari, por que não fizeram, velho? Por que não fizeram? Vocês não estavam aqui, eu não estava fora, e você estava aqui dentro de Camaçari, por que vocês não fizeram? Ao invés de fazer, você se rendeu. E outra coisa, João,
vira fantoches, ou seja, aí dá um cargo, dá não sei o quê, alguns são fantasmas mesmo, né? Aí deixa lá, o cara ganha 3 mil por mês, 2 mil por mês, não sei o quê, aí a filha de Camaçari, ou seja, aí as estruturas, tudo em Camaçari acabando, com interesses de pequenos, e esses filhos de Camaçari são usados para isso. E você sabe como é o sistema. Eles vão lá, tem as suas benesses, suas coisas, no momento de que a gente vive de economia das coisas. Mas eles gostam, né? Eles gostam, né? Vocês se acostumam a isso, se acostumam a isso e combatem o filho de Camaçari, que está, ou seja, o sistema chegou num momento desse, agora você falou uma coisa, porque não foi feito nem anteriormente. Porque se a gente tivesse feito o que estava no plano de governo, dessa recuperação da memória, essa recuperação da autoestima que a gente falou, eu falei isso em 2004 em cima do microfone, do trio com o microfone. Eu falava aquilo, João, acreditando que nós íamos fazer um trabalho forte de recuperação da autoestima do camaçariense. E isso não existiu. Se isso existisse, a gente teria, ou seja, nós precisamos recuperar. Eu tenho conversado muito com o Diego Kopp, uma figura assim sensacional. O historiador. Professor historiador. Que figura assim, que mal aproveitada nessa cidade. Ou seja, que nós precisamos recuperar essa... Quando você tem amor à terra, é porque você conhece a história dela. Então, por exemplo, assim, uma política pública mesmo, né? Falar em política pública. Fazemos curso, eu sou roteirista e dei aula no Instituto CRIAD, de TV, Cinema e Novas Mídias, e que eu trabalhava justamente com essa população jovem, preta, pobre e periférica. Rapaz, esse trabalho vai você remunerar um curso profissionalizante de audiovisual, em que você vai fazer, aí a gente faria aqui, um trabalho vai fazer um documentário sobre seu Totti, por exemplo, sobre Mônaco, Zé Raimundo Mônaco, essa enciclopédia que tá aí, vamos fazer um documentário. E isso ser exibido em escola sobre Dona Zefinha, sobre Dona Gaudência, sobre o seu Arlindo. Sobre o aparelho, sobre a New Wave, como era a New Wave, porque muitos casais estão hoje ainda... Candidato, a gente não está conseguindo fazer outras coisas, imagine isso. Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor avalia o atual governo, o governo Elinaldo? Qual é a sua avaliação que o senhor faz do governo Elinaldo? Olha, João e quem todos e todas estão nos ouvindo, eu compartilho da mesma angústia de uma boa parte da população de Camaçari. É um governo que, como coloco, eu acho que ele é uma pessoa que eu nunca fomos amigos, mas acredito que é uma pessoa boa, sabe? Mas é o seguinte, tem duas coisas que a gente precisa ter. Uma, você precisa ter uma equipe. E não, ele não tem uma equipe. Ele tem pessoas que mandam nele. O candidato, o João, o eleitor, nós vivemos num sistema... Sim, mas veja bem, o nosso tempo está aqui estourando já, certo? Por exemplo, o senhor acha, por exemplo, e o governador Rui Costa, qual é a avaliação que o senhor faz? Eu faço uma avaliação boa, eu tenho diversas críticas em diversas áreas dele, mas assim, no enfrentamento mesmo dessa pandemia, como eu tenho elogios ao próprio ACM Neto no enfrentamento dessa pandemia, coisa que eu não tenho aqui. Você não tem um gabinete de crise, não tem nada que funcione aqui. O senhor, de vidas humanas. O senhor eleito, qual seria o primeiro assunto que o senhor sentaria para conversar com o governador sobre Camaçari? Integração regional e maneiras de combate para nós, ou com o governador, com quem fosse. Maneiras de reduzir a violência em Camaçari. A gente não pode ser o 10º município mais violento do Brasil. Políticas públicas na área de arte, educação, cultura, a própria segurança pública, combinadas, urbanidade, criar uma maneira, um gabinete de crise para combater, porque não há turismo que chegue, não há desenvolvimento econômico que chegue, não há desenvolvimento urbanístico que chegue em um lugar onde se mata 300 pessoas por ano, João. Não há destino, não adianta eu colocar uma placa lá escrito Arembepe, meu amor, não sei o quê, e a pessoa, quando vai olhar lá, Camaçari, onde é? Porque Camaçari é a 10ª cidade mais violenta do Brasil, eu não vou para lá. Não existe nenhum tipo de desenvolvimento nosso tempo está acabando. Candidato, muito obrigado. Segunda-feira que vem, nós temos Antônio Carlos Soares
Foi um prazer conversar com o senhor. Nós vamos conversar de novo, vamos ter outras séries, fique tranquilo, que a gente vai ter mais tempo, né? Os ajustes vão ser maiores, a gente vai lhe apertar mais, fique tranquilo. Segmentando, não tem pressa, né? Eu sei, não, isso. tranquilo. Outras conversas mais segmentadas.